Boa noite, Erisvaldo. Já vamos começar. Boa noite, como vão, gente? Fabiana, que prazer recebê-la aqui. Olá, vamos começar. Anda aí, Erisvaldo, para conversar um pouquinho aqui com a gente. Hoje, nessa live que está quentíssima, né? Olá, boa noite. Boa noite, Léo. Tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, eu estava ansioso para poder ter essa live contigo. Como você sabe muito bem, foi árduo. Mas vai ser um bate-papo bem gostoso. Ai, ai. De Eu já, tô de achando, já, eu tô pode achando falar. minha luz escura. Eu tô com pouca luz, será? Ah, mas eu tô te vendo bem. Deixa Você eu tem ver alguma aqui. outra luz branca aí? Acho que eu vou botar uma luz na minha cara. Isso, pra todo mundo te ver bem aí. Aí, agora tá importantíssimo. Obrigado, viu, primeiramente, Erisvaldo, pelo convite, por aceitar o convite, né? E para a gente realizar esse bate-papo aqui tão importante, que eu acho assim, de uma importância muito grande para nós, né? Conhecer um pouco mais sobre a arquitetura do sagrado e que envolve aí os terreiros, né? Os espaços do sagrado de matriz africana, né? Muito bem, eu que agradeço o convite. Acho que é importante a gente realizar esse tipo de bate-papo, até porque a cidade não está acostumada a pensar um patrimônio a partir das heranças e da presença diaspórica de africanos e descendentes no Brasil, né? Verdade. Então, Pai, é uma antes, hora da gente começar a falar. claro, quero que você conta tudo aqui pra gente, vamos conversar muito. Mas antes eu quero te apresentar. Eu ia te perguntar quem é você, mas eu que vou te apresentar hoje, vou fazer diferente. Faça o favor. Pô, vou ler, tá? Porque é muita coisa, esse homem é muito importante. Então, Então vale tá a bom. pena falar. Professor Erisvaldo Santos, professor doutorado, professor de alunos, doutorando na universidade, formou também na UFBA. Gente, é muita coisa. Ele tem doutorado em educação na UFMG, bacharel em filosofia, professor em mestrado de educação da UFOP, integra o departamento de educação da UFOP, em Ouro Preto. Gente, é muita coisa. Esse cara é escritor, é também sacerdote, né, de candomblé, de queto, babalorixá, né, autor de livros. Bom, e parece que agora está também fazendo aí as pesquisas, e uma das principais coisas que você trabalha, né, é sobre a questão da pesquisa e de religião de matriz africana e seus ensinos, e implementando a forma de como passar isso no meio de educação, da educação, né? Não é isso? Sim, Depois você pode sim, me contar. sim. E é isso aí, esse cara é muita coisa, e aí mais pra frente vocês vão conhecer, entra no Instagram dele, conversa com ele, porque ele tem muito aqui nos ensinar. Professor, diga, falei Olha, tudo? eu tenho muito para dizer, mas às vezes a gente tem sempre muito para dizer, mas às vezes é melhor calar, né? Num contexto de sofrimento, num contexto de intolerância religiosa, às vezes a gente ganha mais em dizer um pouco menos do que falando demais, né? O silêncio, ele também diz muito, né? E no que Sim, se refere ao patrimônio religioso afro-brasileiro, é,
que tem sido cotidianamente depredado, é importante a gente dizer que o Brasil, as cidades brasileiras não aprenderam a valorizar e a reconhecer este patrimônio como parte constituinte da nossa identidade brasileira, como parte constituinte da nossa pluralidade brasileira. Tem sempre alguém querendo dizer que a herança cultural nossa é a herança europeia, que nós somos formados pela a perspectiva eurocêntrica. E todo o nosso currículo escolar, por exemplo, ele é voltado para esta discussão, para esta perspectiva. E aí todo o nosso esforço é dizer que essa perspectiva é uma perspectiva que invisibiliza, que silencia as culturas tradicionais existentes no Brasil. Não só a cultura afrodiaspórica dos africanos que foram trazidos como escravos para o Brasil, mas também a cultura dos povos originários, dos indígenas, né, que a gente acha que eles... Há quem pense que eles deveriam desaparecer. E nem... Não há apenas quem pense que os indígenas deveriam desaparecer. Há quem articule estruturas de poder e de governo para impedir que esses povos continuem existindo em nosso país. Então, às vezes a gente se pergunta o tempo todo por que nós temos essa dificuldade de convivência com esse outro que nos constitui, né? Porque nós somos constituídos não apenas pelos europeus e suas matrizes civilizatórias, a greco-romana e a judaico-cristã. Nós somos constituídos também pelas matrizes culturais africanas e indígenas dos povos originários, né? A gente pode até dizer, tentar negar esta Constituição, mas basta que a gente comece a falar para a gente reconhecer o quanto de palavras e de culturas africanas e indígenas estão na nossa linguagem. Então, não adianta a gente pensar a Constituição brasileira, a Constituição dessa civilização que se encontra aqui nos trópicos, apenas pela perspectiva eurocêntrica, porque Sim. Nós somos constituídos também pela perspectiva africana e pela a perspectiva indígena. Se a gente começar, por exemplo, os nomes das cidades brasileiras, nós temos inúmeros nomes de cidades brasileiras que são indígenas. Então, como é que você vai negar a presença da cultura indígena neste país? Se a gente pegar o nosso léxico, o nosso vocabulário, no nosso vocabulário, nós temos inúmeras palavras que são africanas, sobretudo africanas do primeiro grupo, dos primeiros povos que foram trazidos como escravos para o Brasil, que os de língua quibundo e umbundo, né? E aí algumas pessoas sequer imaginam que algumas palavras que nós usamos no nosso vocabulário são palavras africanas, não são palavras portuguesas. Eu tive o privilégio de morar 1 ano em Moçambique, na África, com portugueses. E aí um dia eu me referindo ao meu irmão caçula,
eu fui dar alguma informação sobre o meu irmão caçula, aí a pessoa perguntou, o que significa caçula, pá? Eu, de repente, me vi assim, uai, caçula, meu irmão caçula. Para mim era português e pronto. E ele, não, caçula, não, essa palavra não existe no dicionário português. E aí eu fui para um dicionário etimológico português, aí estava lá, caçula, palavra quimbundo, do português brasileiro. Preste atenção, quer dizer, a partir daquele momento, eu comecei a me atentar para o fato de que a nossa língua portuguesa no Brasil é uma língua atravessada por essa presença constituinte de africanos, né? E aí eu comecei também a ficar um pouco mais atento às palavras que nós usamos no nosso português. E o nosso maior patrimônio é a língua. Mas a nossa língua portuguesa, ela não é um patrimônio apenas legado pelo continente europeu, pelos portugueses, pela Península Ibérica. Ela é um patrimônio legado também pelos povos originários, os indígenas, e pelos africanos que foram forçosamente trazidos para construir essa nação, né? Então, a nossa Constituição brasileira é também africana. Por mais que a gente fique falando assim, a contribuição dos africanos. A contribuição dos africanos ela é tão importante quanto a contribuição dos portugueses. Acontece que é uma contribuição invisibilizada, né? Uma contribuição silenciada, uma contribuição apagada. E aí é por isso que eu tenho cada vez mais me voltado ao estudo, à pesquisa, à valorização desses conteúdos culturais que são negados pela escola. A escola nega estes conteúdos culturais desde a tenra infância, né? Nós somos obrigados a estudar uma história europeia num nível de profundidade que é para marcar justamente a nossa ascendência europeia. E a gente não estuda a história da África no nível de profundidade que a gente precisaria. Então, a minha defesa como professor de História e Cultura Afro-Brasileira é um pouco nesta lógica de dizer, olha, pá, nossa Constituição brasileira não é apenas europocêntrica. Há uma Constituição africana indígena que precisa ser pensada. Sim. Pai, maravilha. Caramba, dá vontade de ficar a vida toda aqui te ouvindo, porque é muita pesquisa, é muita experiência, né? São muitas as vivências. E você é baiano também, né? Eu esqueci de falar isso, né? E baiano é esse povo assim, instigante, né? Pra frente. Pai, porque antes disso, baiano... Vai, continua, Léo. Agradecer a presença aí, Evandro Passos, Fernando Pé de Serra, lá da quadrilha Pé de Serra, presente aí, a professora Luciana Matias, né? Gente, é tanta gente aqui. Tá todo mundo aqui presente. Obrigado pela presença aí. Sheila Rosa Artes. É isso aí. Então, vamos lá, né? É muita informação. Você passou aí por muitos questionamentos, né? E que enquanto o nosso professorado, né, as nossas diretoras de escola, líderes religiosos e, por que não, representações políticas, né, não entender por onde perpassa aí, desde a linguagem, né, e as nossas tradições afro-brasileiras trazidas aí por negros escravizados africanos, a gente não vai entender a sociedade brasileira. E quando se tange a educação, mais fortemente ainda, né? Onde nossas crianças vão sofrer bullying ainda por um tempo, enquanto nós não tivermos um sistema de educação em que, desde a faculdade, na formação do professor, né? O professor branco, negro, indígena, enfim, entender como que esse processo acontece nas escolas, né? Atuais, para poder sanar possíveis
problemas, né, de crianças inferindo a outra, né, com sentimentos de inferioridade, com palavras, né? Então, é muito importante. A gente sabe que só se muda uma nação pela educação. Eu sempre falo isso com minha esposa Andréia, que luta também por isso. A gente está aí presente, é uma pessoa também que está sempre lutando e fazendo por onde fazer com que as crianças saiam da escola de forma com uma consciência diferente, né? Bom, se formos viajar nessa ideia da educação, que a gente vai ter muito assunto para falar, vamos pegar um pouco sobre essa questão da religião, do espaço do religioso, da visibilidade desses espaços na cidade, que acho que é muito importante falar, porque eles, quando que eles se tornam também patrimônio, porque há alguns terreiros de candomblé no Brasil que são tombados, né? E aí eu separei aqui três perguntas, ou não é perguntas, às vezes é questionamentos para a gente abrir uma discussão boa aqui, professor. Seria compreender mesmo o espaço do sagrado, né? Como que esse espaço do sagrado ele acontece, né, no seu formato. Por que eu levantei esse questionamento, né, essa reflexão? É de entender porque a gente tem uma tipologia, né, característica dos espaços dos sagrados do passado, né, que seja dos espaços cristãos, pagãos, por que não? E aí a gente percebe, eu percebo que, enquanto na arquitetura, a gente não tem um padrão específico, um estilo específico dos terreiros de candomblé. Isso quando a gente fala da questão da estética, né? Padrão estético e tipologias, não sofre um padrão. Né? As pessoas passam assim, como que ela vai reconhecer esse espaço? A gente começar a falar um pouco disso para que as pessoas passem a observar esses espaços na cidade. E aí, o segundo questionamento, talvez você já pode pegar um gancho e a gente conversar sobre, a posição geográfica desses espaços na cidade, né? Porque as pessoas falam assim, mas o terreiro está muito longe, que né, fica afastado. Por que esse afastamento, se é ou não? A gente percebe que existe mesmo essa descentralização, né, desses espaços religiosos de matriz africana. E por que isso acontece? Acho que são duas questões assim, para a gente conversar um pouquinho. E é claro que eu quero saber mais de você, sim, que é um baba. São perguntas densas. Não sei se eu vou dar conta de responder. Eu não falei que eu seria bonzinho. Eu quero começar eu não disse que eu seria bonzinho. A Ekede Luciana, Luciana Matias pediu a benção, pediu o Mutumbá, minha Ekede querida da casa de Ogum aqui, viu? Mutumbá, axé, minha querida. Saudade de você. Mas a pandemia vai passar, o Covid-19 vai passar e nós vamos nos encontrar novamente e abraçar muito, porque Deus e os orixás assim querem. Primeiro começar tentando me apropriar da sua questão, começar falando da ocupação urbana dos espaços de terreiros, né, das comunidades tradicionais. Essa ocupação, ela não se dá, ela não está na periferia ou nos lugares distantes apenas por conta de uma necessidade prática dos terreiros que tem que estar mais próximo de áreas verdes, mais próximo de rios e lagoas naturais e não rios e lagoas artificiais, e não só por isso, né? O terreiro precisa da área verde mesmo, o terreiro precisa de espaços menos urbanizados, no sentido de espaços com menos interferência ou de menor densidade populacional, até para uma locomoção. Só para falar, contar um pouco
uma história sobre meu tempo de Belo Horizonte. Eu estou aqui desde 89, ou seja, cerca de 31 anos. E eu participei, no início da década de 90, salvo engano, em 91, de do ritual de águas de Oxalá em um terreiro daqui de Belo Horizonte. E posso dizer, porque não é segredo, eu tenho uma amizade longa com Tateto Londegi, Marco Antônio, lá do Floramar. E em 91, as águas de Oxalá, que eu participei esse ritual na casa de Tateto Marco Antônio, nós colhemos a água para realizar o ritual de Oxalá em uma mina que havia ali próximo à casa, mais ou menos a uns 300 metros, 250 a 300 metros da casa do terreiro. Era uma mina, à tarde os afegãos foram, limparam um pouco a área verde, organizaram um pouco lá o acesso à mina, que era um poço, para colher a água de Oxalá, um poço natural. Este poço não existe mais, porque ali onde estava a mina foi construído um conjunto habitacional. E toda vez que eu vou à casa eu me lembro, lá que tinha a mina que Marco Antônio realizou, que eu participei. Então não é só que ele realizou, eu participei daquelas águas na casa. Interromper você falando, inclusive isso que você coloca é até tema de uma outra live aqui, sobre essa importância das áreas verdes no meio urbano hoje, tão depreciada justamente por essa loucura do mercado imobiliário, né? E que não percebe isso. Então, quando a gente para pensar nisso que você está falando, a gente fica pensando quantos outros terreiros a gente não precisa no meio urbano, né? E como desconstruir uma cidade tão densa para assumir esses espaços, abrir esses espaços. Quantos leitos, quantas nascentes não foram mortas, assassinadas, né? Para poder cumprir um papel avassalador do capitalismo, da construção civil, né? Porque mesmo essa defesa garantida pela legislação ambiental, das áreas de proteção ambiental, é uma defesa que está o tempo todo em disputa. Eu participei aqui em Contagem do Conselho do Patrimônio e era horrível quando entrava em discussão o patrimônio natural ambiental, né? Quer dizer, como é que a cidade ela vai passando por cima deste patrimônio e ela não se dá conta de que a preservação deste patrimônio, o cuidado dessas águas, faz parte também do nosso grau de civilidade. Por duas vezes eu fui aos Estados Unidos, ao estado de Rhode Island, a capital é Providence, é o menor estado americano, e fui a Brown University. E pude perceber como o rio de Providence é tratado. O rio passa no centro da cidade, não é um esgoto aberto no centro da cidade. É um rio que, inclusive, tem navegação. Tem um barcozinho que atravessa. Eu tenho fotos do povo fazendo passeio no barco, no riozinho, mais ou menos do tamanho, talvez um pouco mais largo do que o rio Arruda, aqui no centro de BH. As pessoas pegam o barco, descem, pegam o barco e vão dar uma volta no barco. E eu fiquei vendo aquilo, né? Aí alguém vai dizer, mais uma vez, alguém fica dizendo que tudo que é bom está nos Estados Unidos. Não é isso. A gente precisa pensar a civilidade como também um cuidado pelo nosso patrimônio natural. Quer dizer,
pensar os nossos rios que atravessam o nosso espaço urbano como esgotos abertos, né? Então, o que é que a primeira coisa que a cidade tenta fazer? Cobrir o rio. Porque não dá conta de conduzir as águas fluviais, né? Porque nós tivemos recentemente agora no ar, e tem que cobrir os rios, ou seja, apagar a presença desse patrimônio cultural na vida da cidade. Ora, e eu estou dando esse exemplo dos Estados Unidos só para mostrar, quer dizer, as pessoas que brigam tanto pela civilidade, pela herança cultural, elas deviam brigar por aquilo que há de mais significativo na civilidade também, que é cuidado do seu ambiente. Aí alguém vai dizer, mas eles já depredaram tudo, já acabaram tudo, agora tem que cuidar. Não, pois a gente não precisaria depredar tudo, acabar com tudo para depois ir preservar. A gente precisa cuidar desse patrimônio. Belo Horizonte vem na contramão de todo o resto do mundo, quando se tange a isso aí, né? De fazer, de conduzir, né, os nossos esgotos de forma mais, vamos dizer assim, mais humanizada, né? Enquanto em Tóquio, nas cidades japonesas, chinesas, eles estão destruindo viadutos e tirando carros da cidade, nós aqui estamos colocando carro na cidade. Então, é um processo contrário, nós estamos vivendo nele. Lá, depois que eles sentiram o drama dos grandes congestionamentos, da questão da poluição, sentiram muito com isso, o gasto que tinham com isso, qualidade de vida. Todo mundo sabe, né, como que são os chineses e os japoneses, curtem a vida longa, né? Eles sempre fazem essa propaganda, né, da meditação, sempre buscando uma melhoria na qualidade de vida. Então eles começaram a destruir isso tudo, os viadutos, começaram a reabrir vários rios cobertos por concreto, voltaram a fazer um tratamento excepcional dos esgotos, abriram todos os canais, viraram parques centrais no meio das cidades. E aqui, o que a gente está fazendo? Estamos priorizando as grandes empresas de veículos, né? Se não tem lugar para vender carro em Tóquio, vai vender aqui, em Belo Horizonte, porque alargando as vias e cobrindo os nossos rios, temos mais espaço para eles passarem. Então, há um processo contrário de conscientização a partir do nosso próprio posicionamento político-social. Então, entender e compreender isso é um problema muito complicado, né? Porque a gente aceita, né? Muitas das vezes as pessoas aceitam, acham que está fazendo uma grande melhoria, mas quando, na verdade, a gente não percebe que existe um capitalismo por detrás disso, avassalador, tremendo, que faz com que a cidade seja realizada para eles e não para a qualidade de vida. Na verdade, é o consumo, é o incentivo ao consumo, ao veículo, ao consumo, ao concreto, ao consumo, né? E quem ganha, na maioria das vezes, não é a gente, né? São pessoas detentoras desse poder todo aí. Eu, na verdade, eu não sou contra ao consumo. Eu só penso que o consumo precisa ser consciente, né? Sem que essa nossa corporeidade, essa nossa humanidade ocupe o espaço urbano de forma saudável, pensando numa longevidade saudável, esse consumo, ele perde o sentido, né? O que significa dizer que a gente vai ter tempo de consumir pouco. A gente consumiria pouco mais, bem mais, se esse nosso consumo consciente levasse em consideração a nossa relação com esse grande ambiente, essa grande casa que é a cidade para nós, né? A cidade precisa ser a extensão da nossa casa, né? Não algo que se opõe à nossa casa. Então, do mesmo jeito que nós somos chamados a cuidar bem da nossa casa, a gente deveria cuidar bem da nossa cidade também. E me parece, Léo, que para vocês que são arquitetos, que são
urbanistas, arquitetos e arquitetas, essa é uma tarefa que está dada com uma certa urgência, né? Porque vocês precisam pensar a cidade para além de uma lógica consumista perversa. Precisam pensar a cidade para gerações futuras. E pensar a cidade para gerações futuras pressupõe um nível de intervenção que não seja prejudicial, sobretudo, aos cuidados e às heranças que as novas gerações precisam celebrar, precisam receber. Sim. Bom, eu quero voltar ao tema do patrimônio afro-brasileiro. Ótimo, você está coberto de razão. Cabe a nós, os novos projetistas do futuro, né, de novas cidades sustentáveis. O que a gente faz hoje muito, e através da organização civil, né, da sociedade civil organizada, é medicar através de ações como diretrizes, né, ações que vai fazer com que a vida das pessoas não seja tão ruim. Então, existe um mecanismo, que é o plano diretor, onde a gente tenta atuar através dele para poder resolver algumas questões assim como essas, né? O último plano diretor de Belo Horizonte, por exemplo, reconheceu os quilombos urbanos de Belo Horizonte, já colocaram ele na situação de espaços de atenção social, né? Então, isso é muito importante, que não existia antes no plano diretor anterior, mas isso é processo de muita luta da secretaria, muita luta do movimento negro da cidade, muita luta de várias lideranças políticas também, que fazem com que a gente chegue numa Belo Horizonte que começa a ser também ser observada a partir do seu documento maior, que é essa ocupação da cidade, ou reocupação, ou reorganização da cidade, com esse olhar, né, inclusive de preservação desses espaços, né? Inclusive, a gente vai ter uma live aí para conhecer um pouco mais sobre essa questão dos quilombos urbanos em Belo Horizonte, né, com a Macota Célia, né, não é isso? Com a Kidoyalê, na verdade, vai falar um pouquinho para a gente sobre isso aí. Mas isso é um outro assunto. E, pai, eu quero ver com você, eu quero conhecer, a gente fazer uma entrada numa planta do que se confere à organização espacial de um terreiro de candomblé, por exemplo, né? Que é o seu caso. Como que a gente organiza esse espaço, né? Seria interessante a gente entender isso, assim. Quais são os espaços que tem dentro na organização do candomblé? Então, quando você pergunta quais espaços, quer dizer, o espaço fundamental dentro do candomblé é o espaço mato. Por que o espaço mato é importante? Aí alguém vai dizer assim, não, o candomblé não precisa ter o espaço mato, que ele vai buscar o mato na mata. Porque quanto mais próximo o terreiro se mantém, o espaço do terreiro se mantém da mata, das árvores, das folhas, mais o sagrado natural se mantém dentro do terreiro. Porque há um sagrado natural para a gente, e esse culto ao sagrado natural é tão importante quanto este sagrado humanizado, este sagrado que a gente toma como representações humanas, como, por exemplo, as divindades. Porque a folha de Oiá é tão importante quanto o orixá Oiá dentro do terreiro. Não adianta se a gente tem o assentamento da divindade, mas não tem a folha dentro do terreiro. Porque aí há uma lacuna. Não adianta se a gente tem
o assentamento de Oxum, mas não consegue ter uma fonte dentro do terreiro, porque a especulação imobiliária nos empurra para longe. Então, espaço mato, espaço natural, com águas, com folhas, com árvores, constituem-se espaços fundamentais. Porque, em alguns terreiros, por exemplo, a tradição Jeje, que necessariamente assenta as suas divindades aos pés de árvores que são sacralizadas, que são sagradas, sem as árvores os rituais se tornam impossíveis. Então, assim, não dá para a gente pensar esta herança tradicional sem um espaço necessário. Então, assim, nós sabemos que a especulação imobiliária nos empurra, quando nos permitem estar próximo à cidade, nos empurra para espaços pequenos, porque o metro quadrado fica cada vez mais caro. Por conta desta especulação, né? E aí a gente vai procurar um espaço um pouco melhor, mas esse espaço termina sendo muito distante da cidade, porque aí você precisa ter o lugar para suas árvores sagradas, porque isso é a urbanidade do terreiro. O lugar para os assentamentos dos orixás, o lugar para a sua fonte, onde se encontra o orixá Oxumaré, o lugar para a sua fonte, para o culto do orixá Oxum. E aí, se você tem um espaço pequeno demais, você fica impossibilitado de estabelecer essa relação. E o lugar para a grande árvore orixá do candomblé, que é Iroko, né, que é uma árvore estrondosa, né, que no Brasil nós tomamos como a gameleira branca, né? A gameleira, ela vai se espalhando de uma tal maneira que, se você não tem espaço para a gameleira, não tem espaço também para Iroko. É verdade que Iroko é um orixá dinâmico do ponto de vista da sua presença nas árvores sagradas. Por que que ele é um orixá dinâmico? Porque na ausência de uma gameleira frondosa, ele ocupa o espaço das árvores mais velhas. Mas aí toda vez a gente tem que cortar as árvores mais velhas, porque o espaço do terreiro, que é quase sempre um espaço diminuto, não comporta árvores frondosas. E a nossa grande disputa é essa, né? Aqui em casa tem uma jaqueira e toda vez eu fico conversando com ela. A senhora há de viver mais de 100 anos, né? Mais de um século. A senhora há de saber que eu plantei a senhora neste terreno para sacralizar a presença de Opaocá aqui dentro desse terreiro. Agora, quem não pode ter uma jaqueira dentro do terreiro? Essa é a jaqueira para nós. Onde se põe o assentamento de Opaocá. Aí nós estamos perdendo a dimensão de um sagrado muito importante. Quer dizer, e aí o outro espaço, né, esse espaço mato, né, no espaço mato a gente costuma também realizar um culto às divindades originárias, né, aos ancestrais da terra, que são os caboclos, né, a maioria dos terreiros, mesmo aqueles que são tradicionalistas do ponto de vista da herança africana, tradicionalista, eu quero dizer assim, que dizem que o culto ao caboclo não entra lá dentro, mas eles reconhecem que o caboclo é o dono da terra e não dá para você ocupar a terra do ponto de vista desse sagrado, da experiência do sagrado, sem o culto ao caboclo. Aí, nesse espaço mato, também a gente vai realizar esse esforço do culto dos ancestrais originários dessa terra brasileira. E aí a gente vai para a cozinha, né, que é o grande espaço construído do terreiro, né, onde transita... terreiro? Pois todo a natureza, de todo o terreiro. Porque não só...
não só se realizam as comidas sagradas das divindades, mas também a cozinha do terreiro é um espaço de aprendizagem. Quem não convive na cozinha do terreiro não aprende candomblé. Ninguém aprende candomblé por livro. Todo mundo fala, algumas pessoas falam, porque eu sou professor, porque eu sou doutor, estudo muito, tenho uma biblioteca grande. Aí, o candomblé de Arizaldo é aprendido no livro. Não, 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 não. Eu aprendi, continuo aprendendo candomblé na cozinha. E eu não comecei a minha história do candomblé nos livros, nem com os livros, né? Eu comecei a minha história do candomblé lá na cozinha do terreiro, ajudando, limpando o frango, escutando a história dos mais velhos. Quer dizer, há uma pedagogia do terreiro que ocorre na cozinha. Quando o espaço da cozinha é diminuto, quando é pequeno demais, essa pedagogia praticamente se torna inviável, porque o tempo todo tem alguém dizendo assim, sai daqui, menino, porque você tem um espaço do fogão, tem um espaço de quem pode limpar, tem um espaço de quem pode lavar. Então, se isso não tá organizado, se esse espaço... e tem um espaço de comer. Sim? Socialização e oralidade, né? Isso, né? Então, essa socialização, essa oralidade, ela se constitui com pedagogia do terreiro. Ali se aprende candomblé. É porque a cada comida que a gente faz e a cada erro que a gente erra, quando alguém bate uma massa de acarajé mal batida, a gente sabe assim, não aprendeu direito na cozinha do candomblé. Não sabe que a massa está faltando cebola, precisa bater um pouco mais, a massa não vai produzir aquela comida sagrada conforme a tradição do candomblé, porque o acarajé não é bolinho de Jesus, o acarajé é uma comida votiva do orixá Iansã. É comida votiva do orixá Iansã. Agora, na nossa tradição, todo mundo é chamado a participar desse grande banquete da tradição dos orixás, porque as comidas dos orixás, elas não são interditadas às pessoas. As pessoas podem partilhar do acaçá, do acarajé, do vatapá, do xinxim de galinha, da muqueca, tudo isso, comidas que as pessoas chamam de afro-baianas, mas elas são, na verdade, comidas afro-sagradas da tradição dos orixás do Brasil, comidas afro-sagradas do candomblé. E cada vez que a gente... E a nossa convivência na cozinha do terreiro é uma convivência de aprendizado. Aí você vê, quando a pessoa enrola um acaçá, quanto tempo ela demorou para aprender a enrolar o acaçá. O acaçá é uma comida votiva, praticamente de todos os orixás, todos os rituais levam acaçá. Para quem não sabe o que é um acaçá, é um bolinho de farinha de milho branco, que é enrolado na folha de bananeira. E ele é enrolado, a massa, né, o angu de milho branco, ele é enrolado na folha de bananeira ainda quente. Quando você deixa o angu esfriar, o acaçá fica enfraquecido, que ele não fica um acaçá de jeito nenhum. Além de colocar o angu quente dentro da folha de bananeira na mão, você tem uma forma de enrolar o acaçá que ele não pode abrir, arreganhar o angu para fora da folha. Ele precisa ser bem enrolado. Isso é uma arte. Isso é uma arte. E isso é uma arte, isso é um aprendizado. Então, o ponto do acaçá, a forma de fazer o acaçá, a forma de enrolar o acaçá, a forma de servir acaçá, é uma pedagogia de terreiro, tem um conhecimento aí
que só se aprende dentro do terreiro. O livro, alguém pode até descrever todos esses passos em um livro, mas se a pessoa não mexe o acaçar no fogo, o angu de milho branco no fogo, e se não enrola o angu quente na folha de bananeira, e também não dá para enrolar o acaçar num papel teflon, esse tipo de, e qualquer outro tipo, celofone, não dá para enrolar o acaçá, né? Eu estive em Jequié há pouco tempo e vi minha irmã enrolando abará, que é uma outra comida votiva do orixá, num papel celofone não, esse brilhando, como é que chama? Agora me ocorreu. Esse papel que o povo usa para cobrir assados no forno, né? Esqueci o nome agora. É o simples celofane mesmo, papel celofane. E aí eu falei com ela, misericórdia, você está quebrando a tradição. Ela falou, mas eu não acho folha de bananeira. Olha aí outra coisa que o terreiro tem que ter. Se o terreiro não tem um pé de bananeira dentro dele, nem no seu redor, ele fica impossibilitado de enrolar um acaçá decente para nós que aprendemos candomblé dessa forma. Alguém diz, mas o candomblé tem que progredir, não vai usar folha de banana. Eu acho que o progresso do candomblé é cuidar da bananeira dentro do terreiro, é ter espaço para a bananeira dentro do terreiro e não para enrolar o acaçá, o abará, num papel industrializado, papel alumínio, alumínio, papel alumínio, né? Porque aí dá para colocar no banho-maria, que o acaçá é feito num banho-maria. Alguém falou papel de arroz. Não, é papel alumínio, Fernando. E isso, né? Quer dizer, da cozinha a gente vai para a varanda do terreiro, né? Que é onde a gente recebe as pessoas, onde as pessoas precisam esfriar o corpo. Né? Terreiro de candomblé não é um lugar que a pessoa adentra o portão, a soleira do portão e vai direto. É um lugar que você adentra e descansa. Primeiro a gente joga uma água fria na rua para poder não só saudar a rua, mas afastar as energias negativas que, porventura, a pessoa que está chegando possa trazer para o terreiro. Então a gente despacha a rua. E depois a pessoa precisa ter um lugar para descansar, arranjar um banco, descansa um pouco aí. Esfria, a gente fala, esfria seu corpo para falar com quem está aqui dentro. Porque quem está aqui dentro está no espaço sagrado. E ela sabe que é sagrado desde a hora que você adentra a soleira do terreiro, né? Do portão do terreiro. Né? Então tem até um babalorixá na Bahia que tem um texto bonito, da porteira para dentro, da porteira para fora. Né? Da porteira para dentro, você está num espaço sagrado. Quer você queira, quer não. Você está num espaço sagrado e é importante entender que tudo ali é sagrado. Tudo ali está destinado a uma experiência do sagrado. Se você se recusa a viver essa experiência do sagrado, você não precisa sequer entrar dentro do espaço do terreiro. Então, a cozinha e a varanda. E depois o grande salão de festa, que é onde a gente acolhe a todos nas grandes cerimônias públicas. E tem cozinha, varanda, salão de festa, aí tem os espaços mais privativos daqueles que são iniciados na tradição, né? Que é aquele e aquela que não é iniciado não pode adentrar esse espaço sem prévia autorização dos dignatários da hierarquia do terreiro, que deve preservar pelo cuidado desse espaço no que diz respeito à forma como a gente vai se aproximando do sagrado. Tem sempre alguém dizendo, afirmando,
que essa dicotomia entre sagrado e profano, ela não existe da forma como os europeus colocam para a gente. De fato, na tradição africana, essa dicotomia, ela é sempre pensada, sagrado e profano é sempre pensada numa dialética de faces de uma mesma moeda, né? Cara e coroa. Sagrada precisa ser a nossa experiência no mundo. Sagrado precisa ser. Então, essa dicotomia sagrado e profano é a dicotomia predatória que acha que pode destruir uma árvore para construir um viaduto, para produzir um nível de urbanidade que satisfaça aos caprichos da lógica do capitalismo predatório. É muito louco. É muito louco você imaginar que você tem que tirar uma árvore dali porque eu tenho que passar o asfalto. Se a gente parar para pensar no peso que é isso, né? Nós temos que tirar a árvore daqui porque ela está no lugar que vai passar o asfalto. Quem deveria ter respeito? Deveria ter respeito à árvore, mas a gente nunca não faz isso. Não vai, o asfalto não vai dar um giro no entorno da árvore. A árvore vai ser retirada daquele lugar. Então, hoje a gente fala assim, a gente já sente, sente uma outra relação com a natureza. O ser humano hoje tem que voltar às suas origens primitivas para entender o valor que tem a natureza, né? Eu acho que o candomblé é bem prático nisso, né? Em todos os sentidos. Pai, nós estamos aqui já com 9 minutos para a gente finalizar a nossa live. Eu tenho mais uma última pergunta. Eu não respondi nada. Pergunta, mais um questionamento, que as pessoas não entendem, a maioria delas, às vezes, não entende o papel, um dos principais papéis que, para mim, eu acho que o terreiro tem na sociedade, que eu acho que é muito bacana e relevante a gente dizer isso e falarmos disso, quando que o espaço do sagrado, que é o terreiro, torna-se patrimônio e qual é a sua relevância para a sociedade. Eu acho que é um tema também denso, mas acho que em poucas linhas a gente pode dar uma esclarecida, né, para as pessoas entenderem qual que é essa importância, né, e quando que o espaço do religioso, do candomblé, pode tornar-se patrimônio, tendo em vista que nós temos vários terreiros no Brasil tombados, né, pelo IFAM. Nós temos 5 minutos para essa trepa. Bom, primeiro a gente tem que entender que o espaço do terreiro é patrimônio primeiro daqueles que vivem a experiência do terreiro. Então, assim, ele se torna patrimônio para quem adentra e acolhe a experiência do terreiro. Agora, do ponto de vista da lógica da esfera pública, esse movimento, ele passa pelo inventário, né? O nosso terreiro aqui é inventariado pelo de contagem, né? Ele é inventariado. O primeiro movimento é inventário. E ele é inventariado como um patrimônio afro-brasileiro na cidade. E ele é patrimônio afro-brasileiro porque nessa cidade existem pessoas que experienciam, que vivenciam esse patrimônio. Então, só na medida em que o poder público é incapaz de valorizar a diversidade e a pluralidade, quando ele é incapaz, aí ele deixa de reconhecer e de valorizar esse patrimônio. Mas quando a gente tem um gestor público que valoriza, que acolhe a pluralidade cultural, as heranças das culturas presentes, dos povos presentes no espaço urbano, aí ele também se preocupa em mapear, realizar o mapeamento, realizar o inventário desses espaços e passar para a disputa de tombamento como patrimônio cultural da cidade. Agora, o que ocorre é que nem sempre esse tombamento, nós temos um terreiro de candomblé
tombado em Belo Horizonte, que é o Ilê Axelpô Lojucã, aí no Arão Reis, nem sempre esse tombamento traz os dividendos que a comunidade que experiencia este patrimônio espera. Porque o poder público ele precisa se comprometer com esse patrimônio cultural. Porque quando a gente trata das igrejas coloniais, as igrejas, por exemplo, em Ouro Preto, aí você tem o IFAM, você tem uma série de dispositivos legais, instrumentos legais da legislação, tanto da guarda desse patrimônio, que busca a alocação de recursos para a manutenção desse patrimônio. No caso dos terreiros, as pessoas pensam assim, é um patrimônio privado de uma determinada comunidade. Essa determinada comunidade é uma comunidade de resistência. Em Salvador, por exemplo, a discussão do patrimônio afro-brasileiro, do terreiro de Candomblé, trouxe, inclusive, verbas para a preservação desses espaços, a reconstrução de espaços caídos, porque é quase sempre um patrimônio de uma população despossuída de recursos econômicos para realizar as transformações e o cuidado que o espaço do terreiro precisa. Então, mapear, inventariar e tombar, esse é o caminho para a garantia da visibilidade e também a afirmação de que existe uma política de patrimônio cultural voltada para a produção afro-brasileira, para as heranças diaspóricas africanas no Brasil. O contrário não existe. Isso é uma disputa que muitas vezes as pessoas de terreiros elas não têm essa compreensão, porque você vai encontrar muita gente de terreiro dizendo assim, eu odeio política. Só que quando uma pessoa de terreiro diz odeia política, ela está dizendo que ela não vai dialogar com a cidade, porque para dialogar com a cidade na esfera pública, ela precisa fazer política de defesa de patrimônio cultural, política de defesa de valorização desse patrimônio, para dizer que ali não é um centrozinho de Umbanda, ou um centro espírita, é uma comunidade religiosa tradicional. É uma comunidade religiosa de resistência cultural. E inclusive, nesse momento da Lei Candir, algumas pessoas estão disputando, inclusive, para os terreiros, recursos dessa lei, porque os terreiros que fecham, que tiveram que fechar por conta da pandemia, eles ficam também sem a obtenção de recursos para a manutenção, inclusive, da troca de uma torneira que quebra. Nossa. Quer dizer, tudo isso exige recurso, né? Bom, é muito bem essa a nossa live. Daria para a gente tirar aí várias temáticas, e uma delas que a gente vai deixar assim, em aberto, porque eu queria muito falar também. O Maciel Ávila está aí. Obrigado, Maciel. Nós estamos 3 minutos para finalizar. Gostaria, Erisvaldo, você deixasse aí um recado, ou qual uma das formas que você entende como uma das principais armas que a gente teria para lutar contra o preconceito e a depredação dos centros de candomblé? A principal arma, ela é muito simples. Ela se chama valorização da diferença. Se a gente não valorizar o diferente, a gente não vai avançar no cuidado, a gente não vai se contrapor à intolerância. Se o outro for o nosso inimigo, se o outro for uma ameaça para a gente não vai avançar nem no cuidado, porque a gente não vai ter nenhuma preocupação de cuidado com aquilo que é do outro, porque a gente quer destruir o outro, a gente quer apagar o outro. Agora, a nossa tradição religiosa é uma tradição de resistência. Por mais que alguém feche uma casa de candomblé, outras casas nascerão, sejam elas
de jovens pais e mães de santo, ou de alguém que vai resistir ali na sua tradição até o apagar das luzes para essa forma de existência. Então, nós Obrigado. vamos continuar na luta. Obrigado, só tenho que agradecer, né, Axé, por ter aceitado esse convite. Eu acho que foi um bate-papo bem legal e assim abriu a mente assim para muitas outras possibilidades de conversas, né? E a gente precisa entender, compreender isso. Muito obrigado pelo aceite do convite aí, Erisvaldo. Deixa meu abraço aí, meu carinho ao espaço e a todos os filhos. Olha, eu que agradeço, né? O nosso terreiro fica aqui em Contagem, no bairro Quintas Coloniais, próximo à comunidade dos Arturos, e nós estamos na comunidade dos Arturos porque nós dialogamos com esse diferente também, que é o reinado de Nossa Senhora do Rosário. Eu não só dialogo, mas eu também me sinto alguém do reinado, eu tenho coroa naquele reinado, né? Porque é importante a gente conviver sempre nessa pluralidade, né? E aí, quando acabar a pandemia, nós estaremos com as portas